Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi através da igreja que eu frequentava que eu consegui realizar um sonho que eu tinha. Fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Meus pais ficaram preocupados porque eu recém tinha completado 19 anos. Para eles eu continuava sendo uma menina. Hesitaram muito para me deixar ir, mas no fim até o pastor ajudou a convencê-los de que seria uma boa coisa para mim. Olha, eu fiquei tão empolgada, porque, repito, era um sonho antigo. Imagine, passar 6 meses estudando, aprendendo o idioma. Era uma coisa que eu não imaginava que pudesse acontecer tão cedo. Na semana da viagem, minha família e as minhas amigas fizeram uma festinha de despedida para mim. Teve também o pessoal da igreja. Olha, foi uma coisa assim, bem emocionante. Eu até chorei. Mas não foi um processo fácil. Havia formulários, requisitos, burocracia, sabe? Dificuldade para conseguir o visto de entrada no país. Tive também que tirar o passaporte. Sem contar o medo, né? O friozinho na barriga. Por sair da minha zona de conforto. E para outro país onde eu não conhecia nada nem ninguém. Mal entendia o idioma. Mas no fim, acabou dando tudo certo. No dia da viagem, meus pais naturalmente que me levaram ao aeroporto e a minha mãe voltou a repetir uma coisa que já tinha me dito 1 milhão de vezes. Olha, minha filha, pelo amor de Deus, não esqueça que você está indo lá para estudar. Nada de namorico, de festinha, viu? E é para você ligar pra gente todo dia. Tá bom, mãe, tá bom. Pode deixar que eu vou ligar. A mãe me conhecia. Sabia que eu sempre tive uma cabeça boa. Não ia me meter em confusão. Eu, melhor do que ninguém, tinha consciência dos meus objetivos. Sabia muito bem por que eu estava indo para lá. Claro que não ia fazer nada para botar tudo a perder. Lá nos Estados Unidos, teria alguém me esperando no aeroporto. Eu não estaria sozinho. Tive todo o apoio da igreja desde o primeiro instante. Não fiquei frustrada em relação a nada daquilo que me prometeram. E é claro que, além dos estudos, eu tinha as minhas obrigações a cumprir. Ajudava em tudo que era preciso, inclusive limpar banheiro. Fiz algumas amizades. Tinha alguns brasileiros, também de alguns outros países da América do Sul. E tinha também pessoas de lá mesmo, né? Com quem eu me comunicava, pelo menos no começo, através do espanhol. Aos poucos eu fui me adaptando. Era um estilo de vida novo para mim, diferente. Eu juro que depois de um tempo, cogitei ficar vivendo lá para sempre. Até nisso cheguei a pensar. Falam muito naquele famoso sonho americano, né? E eu pensava comigo, por que não? Para minha sorte, no fim, consegui estender a minha permanência por mais 6 meses. Ou seja, eu tinha mais aquele tempo para estudar, aprender e queria aproveitar tudo o que me fosse oferecido. Só que, perto de completar 9 meses que eu estava lá, fui apresentada a um rapaz chamado Fernando. Ele também era brasileiro. Já fazia alguns anos que sua família morava nos Estados Unidos. Além do português e do espanhol, ele também falava inglês e falava bem. Sabe, não era para ter acontecido, mas acabou acontecendo. A gente se encantou um pelo outro. Desde que eu cheguei, eu nunca tinha me envolvido com ninguém, até porque não tinha conhecido ninguém assim que mexesse com o meu, sabe? Mas só que com o Fernando foi diferente. Olhei para ele e senti assim aquela emoção que a gente percebe, né? Que é uma coisa completamente diversa de tudo aquilo que já sentiu. O melhor de tudo foi que com ele eu percebi que acontecia mais ou menos a mesma coisa. Olha, a gente conversou tanto logo naquele nosso primeiro contato.
Quando ele soube que eu era do Brasil, de Curitiba, parece que ficou ainda mais interessado. Quis saber tudo a meu respeito. Inclusive, lá pelas tantas, chegou a perguntar se eu não tinha deixado alguém aqui. Claro que ele não estava se referindo a pai e mãe, né? Ele queria saber se eu não tinha deixado um namorado. Pelo fato de estar morando há tanto tempo lá, às vezes, ele misturava os idiomas. Usava um termo em inglês, no meio de uma frase, por exemplo, ou então falava a frase toda em inglês. E às vezes, eu me perdia um pouco, não entendia muito bem o que ele falava. Ficava olhando para ele assim com cara de bobo. Ficava ali me perguntando em pensamento: será que se eu ficar morando aqui de vez, eu vou conseguir algum dia falar assim como ele? Parecia para mim algo tão distante. Trocamos nosso primeiro beijo no fim daquele nosso primeiro encontro. E a partir daí, ficamos em contato direto. Ele sempre dava um jeito de me ver. E aos poucos, foi inevitável eu me apegar cada dia mais. Eu sabia que dali a pouco teria de voltar ao Brasil. Consequentemente, me afastar dele. E olha, isso me preocupava. Na verdade, me deixava triste. Me fazia sentir aquele aperto, sabe? Aquela saudade antecipada. Nunca vou esquecer o dia em que ele me levou à sua casa pela primeira vez. Naquelas alturas, já fazia quase um mês que a gente estava ficando. Já tínhamos, inclusive, ido para a cama. Embora eu me cuidasse, claro que me cuidava. Só que desde o primeiro instante, desde que me apresentou a sua mãe, é uma coisa que a gente percebe. Eu senti que a mãe dele não foi muito com a minha cara. Ficou me olhando assim, me medindo. Olha, antes mesmo de trocar uma palavra com essa mulher, já me senti meio mal, meio deslocada. O Fernando, todo empolgado, nos apresentou. Manhã, essa é a Isadora. Ela também é brasileira. Ela fez uma cara assim de pouco caso, sabe? Simplesmente balançou a cabeça e fez um gesto assim que não entendi muito bem. E deixou nós dois ali sozinhos. Até comentei com o Fernando: acho que a tua mãe não gostou muito de mim. Que nada. É o jeito dela. Vem cá, vem. Vou te mostrar o resto da casa. Ele falou que era o jeito dela, mas eu, sinceramente, não fiquei convencido. De qualquer modo, deu para perceber que a mãe dele era o oposto dele. E do mesmo jeito que ela não tinha simpatizado comigo, eu percebi, também não fui com a cara dela. E por conta disso, eu resolvi que não ia voltar lá na casa dele. Depois, por amigos em comum, eu soube que a mãe dele não queria que ele se envolvesse comigo, porque queria que ele se casasse com alguém lá dos Estados Unidos, uma americana. Apesar de tudo, a gente acabou se envolvendo mais seriamente do que eu podia imaginar. O detalhe: não comentei nada com ninguém da minha família sobre o nosso namoro, porque eu tinha certeza que a minha mãe, por exemplo, nossa, ela ia ficar muito zangada. E o meu pai também, embora seja uma pessoa mais calma, também não ia gostar. E o Fernando também acabou ignorando a cara feia da mãe para ficar comigo. Só que aconteceu o impensável. Depois de 2 meses, apesar de me cuidar, eu descobri que tinha engravidado. Olha, eu fiquei tão desesperada. Não sei como aquilo foi acontecer, porque eu juro, eu me cuidava mesmo. Pensa no meu desespero. Era a última coisa que podia acontecer. Imagine, faltava 1 mês e pouco para terminar o intercâmbio, para eu voltar ao Brasil. Olha, eu me senti tão perdida, sem rumo. Uma coisa completamente fora de qualquer previsão. Primeira coisa que eu pensei foi na minha mãe. A mãe e o pai, né? Na reação deles quando soubessem.
com toda certeza ficariam muito decepcionados comigo, até porque minha mãe, principalmente, tinha tanto me alertado, sabe? E só de pensar nisso, eu comecei a me sentir realmente perdida, sem saber o que fazer. A primeira pessoa a quem contei foi, naturalmente, o Fernando. Até porque ele era o pai. E eu tinha certeza de que ele ia me ajudar a encontrar uma saída. Se é que havia alguma, né? Acho que não preciso nem falar qual foi a reação dele. Ficou me olhando assim, meio assustado. Depois perguntou assim, com a voz sumida, se eu tinha certeza. Sabe, pergunta boba. Imagina se eu contar para ele, sim. Quando perguntei o que a gente faria diante daquela situação, ele franziu a testa. Puxa vida, eu não sei, viu? Eu não contava com isso. Mas deixa que eu vou pensar e... sei lá, depois a gente conversa. Senti que ele ficou abalado. Até meio perdido. Normal, né? Assim como foi para mim, aquela gravidez deve ter sido um baque para ele. Da minha parte, eu estava gostando de ficar com ele, curtindo aquele nosso namoro. Agora, não podia dizer que estava completamente apaixonada, aí já seria exagero. Principalmente porque desde o começo eu já estava trabalhando na minha cabeça a questão de que era um relacionamento sem futuro. Por dois motivos principais, né? O primeiro era que, ao fim daquele intercâmbio, eu teria de voltar para o Brasil. E o segundo, a antipatia daquela mulher comigo. Para mim, era uma coisa praticamente certa que, tão logo eu voltasse para o Brasil, o nosso namoro ia para o espaço. E talvez até por isso eu tenha bloqueado, assim, sabe, as emoções, o meu sentimento, não deixando a coisa evoluir. Quanto ao Fernando, eu sinceramente não tinha certeza do que ele sentia por mim. Ele dizia que gostava de mim e tudo, mas eu também não sentia nele, assim, uma firmeza grande, uma paixão, assim, do outro mundo, não. Agora, já devia imaginar que ele fosse contar na casa dele sobre a minha gravidez e a reação daquela mulher. O fato é que a mãe dele pediu que ele falasse comigo para pedir que eu fosse lá conversar com ela. Fui já ressabiado, né? Já imaginando como seria recebido. Desde que bateu os olhos em mim, aquela mulher torceu o nariz. Imagine agora, eu grávido do filho dela. Depois eu fiquei sabendo, repito, por pessoas ali em comum, que ela queria que o filho se casasse com uma americana. Sei lá por quê. Quando cheguei na sua casa, repito, já imaginando que ela não ia me receber bem. Ela me olhou daquele mesmo jeito, daquela primeira vez, aquela mesma cara de entojo. Eu a cumprimentei, perguntei se estava tudo bem, ela nem respondeu. Ficou ali me olhando até que falou. Você é bem espertinha, hein, mocinho? Quem que você pensa que engana? Engravidou de propósito, né? Olha, eu já esperava por alguma coisa parecida, mas na hora que ela falou, foi um soco no meu estômago. Fiquei olhando para ela, tentando assimilar que ela estava me tratando daquele modo, até porque não tinha feito nada de propósito. O Fernando ali do lado, e eu olhei para ele. Sabe? Mas não falei nada, até porque a verdade é que eu não entendi por que aquela agressividade toda. Pelo amor de Deus. Ele então olhou pro Fernando, balançou a cabeça, assim contrariada, e depois disse aquilo. Te avisei tanto, meu filho. Essa menina só estava atrás de você para conseguir o visto. Ela falou aquilo
E deu um sorrisinho sarcástico assim, sabe? E depois, como se fosse pouco, ainda falou pra mim: você não é a primeira imigrante que faz isso, viu? Eu conheço muitas que já usaram essa tática. Juro, eu queria responder, mas não conseguia. Sei lá, me deu uma paralisia, até porque... Por que tanta agressividade comigo, meu Deus? E a mulher parecia não estar satisfeita. Você não gosta do meu filho. Você só se aproximou dele porque deve ter visto que ele é ingênuo, tem bom coração, né? Era isso que você queria, engravidar dele, casar, conseguir o visto permanente? Você usou meu filho. Quando eu escutei aquilo, aquela paralisia, parece que eu fiquei com uma vontade de grudar no cabelo daquela mulher. Só que olhei pro Fernando primeiro, à espera que ele me defendesse. Só que pro meu espanto, ele estava de cabeça baixa. Como se também pensasse exatamente igual a mãe. Ou como se estivesse com medo dela, sei lá. Aí eu fui obrigado a falar: a senhora está fazendo muito mau juízo de mim, viu? Eu não sou essa pessoa que a senhora está pensando. Será que não? Fernando me contou que você vai voltar para o Brasil daqui a um mês. Conheço muito bem as meninas do teu tipo, viu? Você engravidou de propósito, menina. E usou meu filho. Agora, não pense que eu vou te querer aqui na minha casa, viu? Não pense. Eu sei o duro que eu dei para chegar até aqui. Você que se vire. Olha, eu juro, sempre fui uma menina de paz. Mas eu nunca tinha sentido tanta gana de voar no pescoço de alguém. Aquela mulher me tirou do sério. E eu logo me dei conta de que não ia adiantar nada eu falar alguma coisa na minha defesa. Até porque desde que comecei a ficar com o Fernando, eu juro por Deus, eu passei a me cuidar. Não sei o que aconteceu. Eu não queria que aquilo tivesse acontecido. Mas ela já estava com a opinião formada. De repente, deu uma vontade de chorar, porque eu me senti tão perdida. Imagine, num outro país, diante do homem que tinha me engravidado, ele de cabeça baixa, diante da mãe, e aquela megera me xingando. Me magoou tanto tudo aquilo que aquela mulher me falou. Nunca ninguém tinha falado comigo daquele jeito. Olha, eu não sei como tive força para dizer aquilo. A senhora pode ficar bem tranquila, viu? Não vou incomodar nem a senhora, nem o seu filho. Sou mulher o suficiente para cuidar da minha gravidez, do meu filho sozinha. Até porque eu tenho família lá no Brasil, viu? E lá eu tenho certeza que ninguém vai me virar as costas. Olha, eu falei aquilo. E ainda assim, num resquício de esperança, olhei de novo para o Fernando, que pro meu espanto, na verdade, naquelas alturas nem tanto, continuava de cabeça baixa. Me deu mais vontade de chorar ainda. Mas ainda tive força para falar. Olha que decepção, viu, Fernando? Que tipo de homem que você é? Você quer saber? Nunca mais me procure, viu? Esqueça que eu tô esperando o filho teu. Fica aqui, vivendo a tua vidinha, debaixo da barra da saia da tua mãe, viu? Pra mim você é um covarde. Falei aquilo e já foi tomando o rumo da porta. Foi a última vez que vi ou falei com aqueles dois. Infelizmente, não tive estrutura para ficar até o fim do intercâmbio. Acabei voltando para o Brasil dali a alguns dias. Desde aquele maldito dia, que a minha vida é só chorar.
Até porque ninguém passa por aquilo que eu passei, longe de tudo que eu conhecia, das pessoas que eu amo, sem chorar e sem sentir muito. Meus pais ficaram surpresos quando eu falei que ia voltar, porque sabiam quando ia terminar o intercâmbio. Me encheram de perguntas, mas eu falei que quando chegasse a gente conversaria. Foi a viagem mais longa da minha vida. Nunca tinha chorado tanto. Sei muito bem que a maior parte da culpa foi minha. Embora eu tenha me cuidado, tem coisas que parece que fogem ao nosso controle, né? Depois que conversei com os meus pais e contei tudo o que tinha acontecido, num primeiro momento, e eu nem esperava que fosse diferente, eles ficaram incrédulos. Depois, ficaram me olhando com aquele olhar de decepção. Eu já esperava. Olha, aquilo acabou comigo. Era a última coisa que eu queria na vida. Teve aquele momento de explosão, principalmente a minha mãe, né, que sempre foi assim mais rígida. Mas meu pai também falou um monte. Foi um momento muito difícil para mim. Mas depois, os dois me acolheram, foram compreensivos. E me deram carinho, que era a coisa que eu mais precisava naquele momento. Pai é pai, né? E mãe é mãe. As coisas não terminaram como eu esperava. Quando viajei lá para os Estados Unidos. Não concluí o curso, voltei antes do tempo, de certo modo decepcionei meus pais. O pessoal da igreja também, naturalmente que não ficou muito satisfeito comigo, embora ninguém tenha me dito nada assim de forma clara. Até porque o pai foi lá e brigou com todo mundo, né? Até com o pastor. Falou que não tinham cuidado de mim direito. Mas a culpa não foi de ninguém. Na verdade, se tem alguma responsável por tudo que aconteceu, fui eu, né? Embora, repito, pela 1000ª vez, tenha tentado me cuidar, mas não foi o suficiente. De modo que não quero colocar responsabilidade nos ombros de ninguém, muito menos da igreja, que só facilitou aquilo que para mim era um sonho. Tudo porque gostei daquele homem. E pensei que ele gostasse de mim de verdade também. Embora não tenha caído de paixão, sabe? Mas gostei dele desde o começo. A gente se dava bem. A mãe dele me acusou de ter usado. Mas quer saber? Acho que foi ele que me usou. Mas não quero também ficar falando sobre isso. Até porque, apesar de tudo, voltei lá daquele país, carregando no meu ventre o meu maior tesouro. A única coisa boa dessa história toda. Posso ter perdido muita coisa, mas ganhei minha filha de presente. E para mim, hoje, isso é o mais importante. Quanto ao Fernando e aquela bruxa, nunca mais tive notícias, nem dele nem dela. E quer saber? Que continue assim. Que me deixe em paz. E que nunca venham atrás da minha filha, querendo conhecer, ou mostrando algum arrependimento. Quer dizer, isso se acontecer, né? Porque, quer saber? Que fiquem lá vivendo o sonho americano deles. Porque o meu sonho, eu estou vivendo aqui, ao lado da minha filha, ao lado do meu tesouro, a joia mais preciosa de toda a minha vida.